Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a sexta edição do Batman Absoluto. E esta sexta edição começa com Alan Jones, o Crocodilo, sozinho a ver as notícias do caos em Gotham, que o Roman Sionis, o Máscara Negra, criou ao enviar as caixas com armas e máscaras de animais para toda a população, incentivando-as à violência e colocando prémios para quem cometesse mais crimes. E nesse mesmo momento que ele está a ver as notícias, ele também ouve alguém do lado de fora do seu ginásio, que ele depois acaba por descobrir que é o Bruce, que veio até ali para lhe pedir ajuda. E como é óbvio, o Elon, ao vê-lo naquele estado, pergunta o que é que tinha acontecido com ele. E o Bruce, nesse momento, acaba por revelar que ele está assim porque é o Batman Absoluto. E depois disso, a edição passa para o passado, onde nós vemos que o Bruce e os seus amigos eram muito próximos e frequentemente ficavam a dormir em casa do Bruce. Inclusive aqui vemos uma cena deles a brincarem antes de dormirem, que é interrompida por um criminoso que atira na Martha Wayne. Mas nesse momento o Bruce acorda e aqui nós descobrimos que, na verdade, isto era um pesadelo recorrente do pequeno Bruce desde que o seu pai morreu. Depois disso, a edição volta novamente para o presente, onde nós vemos a Martha Wayne e o James Gordon a testemunharem a violência dos membros da população que se decidiram juntar à gangue animal. E para entender a situação, a Martha Wayne coloca uma das máscaras e ela descobre que as máscaras indicavam os valores que os usuários iriam receber por cada crime cometido, como roubos, incêndios, ataques e o mais bem pago assassinato, que usava reconhecimento facial e valores de prémios por matar certos alvos específicos, como por exemplo o prémio de $1 milhão por matar o prefeito James Gordon. E como a Martha Wayne era a sua vice-prefeita, ela também tinha uma recompensa de $1 milhão pela sua cabeça, o que os deixou em grande perigo. Mas eles não eram os únicos em perigo, porque os ataques estavam a acontecer por toda a cidade, inclusive no comboio onde a Julie Penworth, a filha do Alfred, estava naquele momento. Porém, antes dela ser atacada pela gangue animal, ela é levada por alguém não revelado. No entanto, depois disso, a edição passa para o Bruce, que teve que revelar a verdade para todos os seus amigos, que ficaram inicialmente zangados com ele, por ele não ter revelado que era o Batman Absoluto, como é óbvio, mas mesmo assim eles acabaram por ajudá-lo. E aqui é revelado que o roubo-charada do Eddie disse que a rede do Máscara Negra era grande demais para ser derrubada, mas os servidores locais podem ser derrubados. E o Bruce desconfia que os servidores locais devem estar no iate do Roman Sionis, o Máscara Negra. E é por esse motivo que o seu amigo Ozzy leva-o até lá em um avião. Mas ele avisa o Bruce que não vai poder esperar porque ele mal tem combustível suficiente para voltar para Gotham. Porém, o Bruce diz que não está à espera que ninguém o salve e depois salta do avião em direção ao iate do Roman Sionis, o Máscara Negra. E aqui temos uma sequência de cenas de ação insanas, que começam com o Batman Absoluto literalmente a esmagar o DJ do Máscara Negra no chão, deixando-o a cara dele a parecer puré, e depois colocam um colete salva-vidas nele e atiram-o ao mar. Mas nesse momento o Batman Absoluto é atacado com uma faca pelo capanga do Máscara Negra chamado apenas de Kid, que ou é uma criança ou é uma pessoa muito pequena. E o mais engraçado desta cena é como o Batman Absoluto livra-se dele, porque o Batman Absoluto literalmente dá um chute nele e atira-o para fora do iate, depois de colocar um colete salva-vidas nele. E ao ver aquela cena, a terceira capanga do Máscara Negra literalmente salta para fora do iate por vontade própria, porque ela não é otária e percebeu que não tinha nenhuma chance contra o Batman Absoluto, e acabou por também receber um colete salva-vidas. E depois disso, a edição volta novamente para o passado naquela noite em que o pequeno Bruce acordou do seu pesadelo recorrente. E aqui a sua mãe mostra-lhe algumas fotografias antigas, dela com o pai do Bruce juntos e do Bruce quando ele era bebê.
mas a fotografia que ela mais gosta é uma onde o Bruce estava feliz junto com todos os seus amigos. Porém, o Bruce não gosta dessa fotografia, porque ela foi tirada na manhã trágica da morte do seu pai. Mas a Marta sabia disso e ela gostava dessa fotografia porque o seu filho estava feliz nela, e isso dava-lhe esperança. E o Thomas Wayne sempre foi uma pessoa muito esperançosa, principalmente quando se tratava do seu filho Bruce. No presente, a edição mostra a Martha Wayne e o James Gordon a tentarem chamar à razão as pessoas que decidiram se juntar à gangue animal, dizendo que eles estão a ser usados pelo Máscara Negra, que quer que a cidade seja mergulhada no caos para ele e os seus sócios lucrarem. Mas eles acham que aquela é a única chance deles de ganharem alguma coisa no meio de todo aquele caos. E por isso eles estão de olho nas recompensas pelas cabeças do James Gordon e da Martha Wayne. E depois disso a edição mostra que quem levou a Julie foi o Alfred para eles fugirem da cidade em um jato particular. Mas a Julie recusa-se a abandonar a sua vida e as pessoas que ela ama em Gotham. E também diz que se o avião levantar voo, ela vai considerar que não tem mais um pai. Mas mesmo assim, o Alfred diz para o capitão do avião levantar voo, pondo a segurança da sua filha em primeiro lugar. E após isso, a edição volta novamente para o Batman absoluto no iate do Máscara Negra, que o ataca, iniciando mais uma sequência de cenas de ação épicas, com o Batman absoluto extremamente furioso a atacar o Máscara Negra, chegando ao ponto de eles os dois atravessarem uma parede que vai dar a uma pista de boliche. E o Batman absoluto não estava para brincadeiras, porque ele pega em uma das bolas de boliche e começa a atacar o Máscara Negra com ela. E a luta entre eles é tão intensa que eles acabam por atravessar o piso para o andar de baixo, aonde fica a coleção do Máscara Negra de máscaras realistas feitas dos rostos de pessoas mortas. E durante a queda, o Máscara Negra aproveita a chance para tentar enforcar o Batman absoluto. E aquela experiência de quase morte faz com que ele tenha flashbacks da noite em que ele acordou do seu pesadelo recorrente e encontrou a sua mãe na sala a ver fotos antigas. E ao lembrar-se do que a sua mãe lhe disse naquela noite, isso dá-lhe a força que ele precisava para derrotar de uma vez por todas o Máscara Negra, de uma maneira insana, mostrando mais uma vez que ele está muito bem preparado, porque nesse momento de aflição, as orelhas de morcego do capuz do Batman absoluto, que também são lâminas, mudam de direção e com uma cabeçada o Batman absoluto crava as lâminas nos olhos do Máscara Negra, pondo um fim naquela luta insana. O Batman absoluto pode não matar os seus inimigos, mas deixa-os em muito mau estado. E depois disso, o Máscara Negra ameaça o Batman absoluto, dizendo que ele vai perder tudo e todos que ele ama, e que ele não tem ideia do que começou, enquanto é arrastado e atirado para fora do barco pelo próprio Batman absoluto. Enquanto isso acontece, o grupo de criminosos que cercou a Martha Wayne e o James Gordon decide matar o James Gordon e dividir o dinheiro entre eles. No entanto, a Martha Wayne eles decidem poupar porque não se sentiam bem em matá-la. E por isso eles dizem para ela sair dali antes que eles mudem de ideias. Mas a Martha Wayne, de forma corajosa, responde que viu a cara de todos eles antes de colocarem as máscaras. E se eles atirarem no James Gordon, quando tudo terminar, ela vai garantir que eles paguem por isso. E termina dizendo que se eles realmente vão matar o James Gordon, eles podem começar por ela. Mas nesse mesmo momento, o Batman absoluto usa um conjunto de granadas para destruir os servidores do iate do Máscara Negra, derrubando o sistema da gangue animal, o que faz com que o grupo de criminosos desista de tentar matar o James Gordon e a Martha Wayne, porque já não há mais nenhuma recompensa. E inclusive um dos criminosos diz que eles não vão matar alguém por nada. E a Martha Wayne dá-lhe a melhor resposta possível.
um belo soco na cara dele para ele ficar esperto, enquanto os outros criminosos vão embora envergonhados pelo que estavam prestes a fazer. E depois disso temos uma cena insana do Batmóvel Absoluto a resgatar o Batman Absoluto que estava inconsciente a afundar-se no mar. E quem estava a conduzir o Batmóvel Absoluto era o Alfred, que decidiu ficar em Gotham. E se ele vai ficar, o Batman Absoluto também vai. E por isso ele agora vai ajudá-lo, começando por remendar as feridas dele. E depois de tudo isto, a edição termina com um dos capangas do Coringa a informá-lo que o Roman Siones, o Máscara Negra, falhou em Gotham. E esta cena acontece enquanto o Coringa está a passar por um procedimento médico esquisito que devolve a cor natural à sua pele. E ao saber que o Máscara Negra falhou, o Coringa diz que está na hora de chamar o Bane. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.